gostaria hoje de ministrar com você uma palavra que eu intitularia A Hora é Agora. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: a hora é agora. Existe uma responsabilidade sobre nós. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Papai de amor, papai de graça, nós nessa hora entronizamos o teu santo nome, declaramos que tu és bendito e que tu tens primazia. Eu oro para que de fato essa palavra possa ser liberada sobre nós e possa encontrar um coração receptivo. Eu oro para que esse seja o nosso espírito e o nosso comportamento, coração receptivo, para que de fato possamos com piedade regar essas sementes no nosso coração e que elas possam germinar e produzir ao seu tempo bom fruto. Eu oro por um ambiente de expectativa, eu oro por um ambiente não apenas de reverência, porque reverenciamos a tua presença, mas eu oro também por um espírito por um ambiente de fome, que possamos estarmos aqui famintos, estar aqui famintos por aquilo que o Senhor deseja derramar aos nossos corações. Em nome de Jesus, a igreja diz: amados, o que eu sinto no Espírito é que estamos vivendo uma temporada de passos de fé. Estamos vivendo uma temporada onde não apenas a percepção daquilo que o Senhor deseja fazer, mas a responsabilidade de ações em cima das percepções devem nortear os nossos próximos dias. Em primeiro lugar, percepção do que o Senhor quer fazer, mas em segundo lugar, uma ação compatível à direção recebida. Diga assim: ação compatível à direção recebida. Projeta para mim o livro de Salmos, no capítulo 92, no verso 12, na versão NVI. Salmos 92, verso 12. Você pode acompanhar comigo, tanto na sua Bíblia ou aqui na nossa tela. Hoje nós vamos projetar. A Escritura diz que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, e plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Aleluia. Sabe o que é interessante, irmãos? Que talvez se nós fôssemos judeus, nós teríamos uma primeira impressão ao ouvirmos a palavra palmeira. Um judeu, quando ele pensa na palmeira, automaticamente ele associa com uma tamareira. Por quê? Porque a tamareira é um tipo de palmeira frutífera. Então, quando o judeu pensa em uma palmeira frutífera, ele pensa em uma tamareira. Agora, o que nós mais precisamos de perceber é que a tamareira é uma árvore um tanto quanto muito peculiar, singular, e que nos traz um grande ensinamento, porque a tamareira demora aproximadamente 90 anos para dar os seus primeiros frutos. Acredita-se que se ela der um fruto muito rápido, ela dá por volta de 70 anos, e se ela demorar muito a dar o primeiro fruto, esse primeiro fruto aparece aproximadamente 100 anos depois de ter sido plantada. Em sua média, 90 anos. Sabe o que isso significa? Que todas as pessoas que plantam tâmaras ou uma tamareira, ele planta sabendo que ele não irá colher, mas ele planta sabendo que o que ele está fazendo é algo que as próximas gerações irão receber através da sua ação, através da sua atitude. Por outro lado, nós também precisamos reconhecer algo, que quando você pega uma tâmara para comer, e às vezes até, como a minha esposa gosta, se você coloca ainda um moranguinho, pode substituir um chocolate, não é verdade? Para alguns, né? Para outros não, misericórdia. Mas
Eu estou dizendo isso porque nós precisamos reconhecer que aqueles que hoje estão comendo tâmaras, estão também se alimentando de um fruto que não foi plantado por suas mãos. Irmãos, quando nós falamos de legado, essas duas coisas precisam vir à nossa mente. Em primeiro lugar, uma percepção de que aquilo que nós desfrutamos hoje é proveniente do trabalho realizado por aqueles que nos antecederam. Mas também, em outro aspecto, nós precisamos ter a ciência da responsabilidade de transmitirmos às próximas gerações aquilo que o Espírito Santo tem liberado sobre nós. É como se, Igreja Emaús, a palavra que o Senhor tem para nós é que nós nos tornemos plantadores de tâmaras ou de tamareiras. Os plantadores de tâmaras, eles têm essa nobre missão de plantar um fruto que eles mesmos não comerão. Ou seja, nós precisamos ter uma visão alargada. Nós precisamos, de fato, irmãos, celebrar aquilo que o Senhor fará depois de nós. Precisamos valorizar os que nos antecederam, mas precisamos de celebrar aqueles que nos sucederão. Diga assim: eu preciso de celebrar aqueles que me sucederão. Eu não sei se você se lembra, mas tinha alguém que não tinha crise de identidade. O nosso Senhor Jesus, quando aqui na terra estava, Ele disse aos seus discípulos: vocês farão obras maiores do que essas que vocês estão me vendo fazer. Jesus não tinha crise de identidade com o sucesso daqueles que viriam depois dele. Nós não podemos ter uma mentalidade de competição. E eu vou te contar algo: o que quebra a mentalidade de competição é a mentalidade de legado. É isso que quebra. Nós não podemos ter problema, inveja ou insegurança com o sucesso da próxima geração. Semana aconteceu algo interessante aqui no prédio. Nós tivemos aqui na terça-feira a gravação de um projeto musical de uma ministra de louvor, uma irmã aqui da cidade de Goiânia, uma irmã que congrega na Family Church. Ela de fato ministra ao Senhor já há algum tempo, e ela foi gravar o seu novo projeto musical, as suas novas músicas, e ela nos pediu para gravar aqui na Igreja Emaús. Estava até pensando algo interessante, porque nós vamos gravar o nosso projeto em dezembro, e as primeiras músicas autorais gravadas nesse lugar não foram as nossas, foram da nossa irmã de outra igreja. Glória a Deus por isso. Eu vejo o Espírito de Deus, isso é reino de Deus. Não sei se você sabe, mas nós não usamos esse salão aqui de reunião para outras coisas. Inclusive pessoas já nos procuraram querendo fazer cursos e querendo pagar para locar aqui esse espaço, mas nós não sentimos de, por exemplo, abrir esse espaço para qualquer pessoa locar e fazer qualquer coisa. Então também nós não temos uma preocupação na utilização desse espaço para outros fins. Então, quando alguém nos procura, nós nem temos simplesmente uma preocupação de locar, não, nós temos uma preocupação apenas de abençoar, porque aquilo que o Senhor nos dá, Deus nos dá também para compartilhar. Nós sentimos no Espírito de compartilhar o nosso espaço, porque aquilo que essa irmã faria aqui é algo que está em linha com aquilo que nós construímos, algo que está em linha com o nosso propósito. E por que eu estou citando? Estava anteontem na casa do Túlio e da Thaís, e a gente conversando, a Thaís estava me contando uma percepção que ela teve, quando ela estava aqui, participando da gravação do projeto dessa irmã. Teve um cantor, que inclusive um dos ministros de louvor que mais me marcaram na minha juventude, que ele estava aqui, o David Keelan, e ele estava cantando uma canção com essa irmã, e a Thaís me contando que ela ficou completamente constrangida com a postura desse irmão, o ministro David Keelan, com até mesmo a alegria na servitude com relação a irmãos que estão vindo depois dele. E a Thaís ficou positivamente surpreendida no aspecto de perceber alguém que fez história, tendo um coração de querer servir a próxima geração, tendo um coração de celebrar aquilo que Deus está fazendo na nova geração. E ela contou que ela foi tremendamente abençoada por perceber esse espírito da parte dele. E é isso.
homens de Deus não têm problema, homens de Deus não têm inveja, homens de Deus não têm insegurança com o sucesso da próxima geração. E é até interessante, porque você percebe o movimento que o próprio Deus faz, porque é como se um homem de Deus como ele, talvez ele sai de cena para entrar para a história. Tem muita gente que tem medo de sair de cena, mas eu quero te falar uma coisa, você nunca vai entrar para a história se você não sair de cena. E com certeza, quando nós falamos acerca da história da igreja brasileira, ou a história do mover na adoração brasileira, nas últimas décadas, é impossível não citar o nosso irmão David Keelan, e que o Senhor levante novos David Keelans nessa geração, e não apenas para viver o que ele viveu, mas para depois também ter o coração que ele tem, amém? Então, amados, nós precisamos de quebrar qualquer tipo de mentalidade de competição. Como que você quebra a mentalidade de competição? Cultivando uma mentalidade de legado. Sabe por quê? Porque órfãos competem, mas filhos celebram. Diga comigo, órfãos competem, mas filhos celebram. Quem tem dificuldade em celebrar o que Deus está fazendo na vida do irmão, é porque ele tem mentalidade de órfão e não de filho. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento de competição com aquilo que Deus faz na vida do meu irmão. Por quê? Porque ele é meu irmão, nós somos filhos do mesmo pai. Por isso que é um problema muito grande, se vivermos na igreja uma mentalidade de competição. Isso não é coisa de irmão, isso não é coisa de quem é filho do mesmo pai, amém, irmãos? Quantos acreditam nisso? Então, meus amados, hoje eu quero incentivar você a entender o brado do Espírito, que a hora é agora. A hora para quê? A hora para fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. E eu acredito, irmãos, que o Senhor tem preparado tantas coisas, e é óbvio que nós não estamos falando que é a hora de fazer tudo, não é hora de fazer tudo, mas é a hora de fazer algo. Existe algo que o Senhor quer fazer, na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, e nós precisamos responder com ousadia e com disposição a isso. E eu tenho uma palavra hoje de Deus para você. Projeta para mim as palavras de Salomão, por intermédio do seu livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 4, Eclesiastes 11, 4, não precisa de você abrir não, só olha aqui para mim, está escrito: quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes, as circunstâncias não serão favoráveis, para que você faça o que Deus está te chamando para fazer. E tem muita gente parada, porque fica esperando a circunstância cooperar. Eu quero te falar uma coisa, você sabe qual que é o tempo de você fazer algo? É a direção de Deus, não é a circunstância. É um problema também, quando está dando um pouquinho de microfonia, Lucas, tenta, olha aqui para mim, é um problema também, quando alguém é presunçoso. O que é alguém presunçoso? É quando alguém faz o que Deus não mandou ele fazer. Agora, por outro lado, se Deus te mandou fazer algo, não espere algo natural como um sinal. Se Deus te mandou fazer algo, faça. Eu me lembro da palavra da pastora Júnia, aqui na nossa conferência, quando em um momento específico ela soltou uma frase. Ela disse o seguinte: muitas vezes, quando nós estamos realizando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós enfrentaremos resistência. E ela falou: tem gente que não faz o que Deus chama para fazer, porque acha que a resistência poderia representar um sinal que ela não tem que fazer, quando na realidade, muitas vezes pode ser que a resistência é uma prova que você está no caminho certo. Portanto, irmãos, a palavra do Senhor para nós é: não podemos ficar observando. Por quê? Porque quem fica só olhando, quem fica só observando, esperando esse, talvez naturalmente falando, tempo perfeito, pode ser que ele nunca vá aparecer. E o que eu sinto no Espírito é que tem pessoas que precisam sair daqui hoje e responder o que está pendente. Responda o que está pendente. Sabe por quê? Porque naturalmente falando, nunca vai ser hora. Tem gente que é o seguinte, fala assim: pastor,
Eu sou muito novo para viver uma vida radical para o Senhor. Eu sou muito novo, eu sou apenas um adolescente. Eu sou jovem demais para, sabe, dar tudo. Aí por outro lado, depois essa pessoa, ela entra naquele momento da vida de estudar para ingressar na universidade, né? Na minha época nós falávamos em prestar vestibular, agora é a prova do Enem, eu não sei se fala presta vestibular, se não presta, presta vestibular ou não presta, alguém me fala aí. Mesmo sendo Enem, eu virei quem eu mais temo, eu virei um tiozão, assim, eu não sei o que está acontecendo, assim, meu Deus. Então, enfim, aí tem gente que fala o seguinte: ah, mas agora eu não posso, porque eu estou estudando para o vestibular. Ah, entendi, antes você era novo demais, agora você não pode porque você está estudando para o vestibular. Aí depois o camarada, ou a camarada, entra na universidade, aí ela diz: não, mas agora não dá, sabe, porque eu sou universitário, e não é por nada não, eu sou universitário muito aplicado, eu sou até também um estagiário, uau, né, estrelinha na testa para você, e aí eu não tenho tempo, porque eu estou fazendo faculdade, e além da faculdade também, eu trabalho e aquela coisa toda. Aí depois o cidadão forma, aí ele forma, ele está tão assim, né, que aí ele fala: agora eu vou empreender, eu vou empreender, aleluia, que benção, vai empreender. Aí ele fala assim: cara, agora eu não tenho tempo, porque você sabe, né, vida de empreendedor, eu não sei se tem algum empresário aqui, tem algum empresário me ouvindo? Você lembra quando você começou a sua empresa, como é que era? Né, você cobrava escanteio, cabeceava e ainda saía para comemorar, né, porque um empreendedor no começo, né, do empreendimento, ele faz tudo. E se você falar assim: pastor, até hoje eu faço tudo. Se você faz tudo até hoje, então você tem que vir nas reuniões do EPL, Empreendendo por um Legado, porque você não é um líder, porque líder tem equipe, amém? Então no começo você começa fazendo tudo, mas depois, né, você tem uma equipe, aleluia, né? Mas enfim, aí o camarada fala: ah, porque eu não tenho tempo, porque agora eu estou empreendendo. Aí ele apaixona, ai meu Deus, ele apaixona, glória a Deus, aleluia, né? Tem algum apaixonado aqui? Levanta, né? Porque senão já está em quem, né? Cheio de solteiro aqui, escuta. Olha aqui para mim. Eita Jeová, não sei porque que eu fui atiçar a turma, mas olha aqui para mim. Aí é o seguinte, eu não sei, quem é casado aqui? Gente, opa, glória a Deus, está aumentando, uns 30%, aleluia. Deixa eu te contar um negócio. Tem fase na vida mais corrida do que a tal da fase da preparação do casamento. Porque aí o camarada noiva, e ele fala: gente do céu, agora eu estou noivo, eu estou noiva, eu estou preparando o casamento, não dá tempo. E aí depois você casa e fala assim: agora eu acabei de casar. Aí depois tem o primeiro filho, aí pensa: agora não dá, porque eu tenho um bebê. Sabe o que acontece? Nunca vai ser a hora de você se envolver. E aí, no começo da vida, você achava que você era muito novo, mas no final da sua vida vai ser tarde demais para servir a Deus. Sabe qual que é o segredo da vida? O segredo da vida é: seja um adolescente servindo a Deus, presta vestibular servindo a Deus, faça faculdade servindo a Deus, empreenda servindo a Deus, case servindo a Deus, crie seus filhos servindo a Deus. É isso, é você, a sua esposa, ou você e o seu marido, e as crias, né, os menininhos, aquela coisa linda, no meio do mover, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É isso. A hora é agora. Para de ficar observando as nuvens, senão você nunca vai fazer. E aqui eu aterrizo no lugar aonde eu quero liberar algo sobre a sua vida. Existiu um momento na história da palavra de Deus que foi um momento singular. E quando nós pensamos em por um legado, quando nós pensamos em construção, o que é o por um legado? Por um legado vai ser o compromisso que nós, como igreja local, teremos com a construção e a expansão daquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos. Por um legado será o dia onde nós ativamente iremos contribuir, não apenas com a manutenção, mas com a expansão dessa obra. Isso é o por um legado. No dia do por um legado, no domingo que vem, nós vamos trazer a maior oferta da história das nossas vidas. Eu quero até dizer algo para você: não seja natural, consulte o Espírito Santo, e através dessa oferta, abri um parênteses aqui na mensagem, depois tira, olha aqui para mim, ei,
Sabe qual é o tempo da palavra de Deus que eu sinto no Espírito que precisa haver que o nosso espírito precisa estar conectado com o espírito de alguns homens? Quando, volta comigo na história, quando o povo de Deus foi levado cativo à Babilônia, você sabe que o profeta Jeremias havia, inclusive dito, profetizado, que isso iria acontecer, que por 70 anos, Jerusalém, por 70 anos, Judá, por 70 anos, os judeus ficariam presos, debaixo da opressão do Império Babilônico, e a Escritura se cumpre, e esse povo então é levado cativo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o tempo do final do cativeiro. Sabe o que é poderoso? É que Deus é Deus, e se Ele declarou que seriam 70 anos, 70 anos depois, o milagre aconteceria, não importa quais seriam as circunstâncias naturais. Por quê? Porque quem fica observando a nuvem não faz nada. Projeta para mim Esdras, capítulo 1, versículo de número 1. Olha que coisa poderosa. O grande império babilônico, ele cai para o império persa. E a sucessão do domínio global agora está no império persa. O império persa derruba o império babilônico. E diferente dos babilônicos, que faziam então com que aqueles povos dominados fossem oprimidos e escravizados, o império persa não. O império persa permitia com que as pessoas voltassem para suas regiões. E isso acontece no primeiro ano do reinado de Ciro. Ciro era um homem ímpio. E eu vou te contar uma coisa ainda mais poderosa. Isaías capítulo 45, 200 anos antes de Ciro nascer, Isaías já tinha profetizado que Deus iria usá-lo. Porque se Deus falou que era 70 anos, não importa quem estivesse no governo, não importa quem estivesse com poder, porque havendo dito Deus, é certo se cumprirá. E 70 anos depois que o povo foi levado cativo, esse povo então foi liberto. A Escritura diz que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Qual palavra? A palavra que seria só 70 anos. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino, e também a pusesse por escritos, nesses termos. Quais termos? A proclamação é: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Deus coloca no coração de um homem ímpio o desejo de construir um templo em Jerusalém. Sabe o que é isso? A reconstrução do templo de Salomão. Deus colocou isso no coração de um homem ímpio, do rei Ciro. E aí então o que ele faz? Verso 3, olha o que ele faz: qualquer um de vocês, qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, faça o quê? Suba a Jerusalém, que está em Judá. Para quê? Para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. O rei Ciro virou para o povo e falou o seguinte: quem quiser voltar, pode voltar. O que isso significa? O fim do cativeiro. Agora, pasme com a notícia que eu vou te contar, porque você pode continuar lendo Esdras 2, Esdras 3, Esdras 4, é o que eu vou te contar aqui. Quando o rei Ciro, rei da Pérsia, permite que o povo volta, a maioria das pessoas continuaram na Pérsia, ou aqui onde eles estavam. A maioria das pessoas não se moveram. Deus levanta um homem chamado Zorobabel, para que Zorobabel liderasse o movimento de retorno a Jerusalém,
o movimento de retorno a Judá, e para que Zorobabel liderasse o movimento da reconstrução do templo. Mas a palavra de Deus diz que poucos foram aqueles que de fato foram com Zorobabel. Por quê? Por que que pouca gente vai com Zorobabel? Eu vou te contar uma coisa trágica. Sabe por que que pouca gente vai com Zorobabel? Porque tem muita gente que está presa na sua zona de conforto, mesmo se sua zona de conforto for uma escravidão. Ei, Deus está libertando o povo, e o povo prefere ficar preso. Por quê? Medo de sair da zona de conforto. Sabe o que o Espírito Santo tem falado comigo? Nós precisamos estar sempre em movimento. Nós precisamos estar no fluxo do movimento. Sabe por quê? Porque nós não podemos nos estagnar em um lugar aonde nós não mais precisamos de depender de Deus. Precisamos estar no fluxo. Sabe o que eu sinto no Espírito? Eu disse hoje pela manhã que você precisa ter revelação do que significa você ser filho de Abraão. Abraão é aquele que recebe uma palavra de Deus para ir para uma terra, mas infelizmente muitas pessoas não obedecem como Abraão obedeceu. Sabe por quê? Porque não tem a fé de Abraão. Qual foi a fé de Abraão? A fé de Abraão foi ir para um lugar que ele mesmo não sabia qual seria. E eu quero te contar uma coisa: a grande verdade é que quando Deus quer trazer uma transição na sua vida, muitas vezes Ele não te conta para onde você vai, mas Ele só te direciona a não ficar onde você está. E tem muita gente que, por não saber para onde vai, continua ficando onde não deveria mais ficar. E eu quero dizer algo para você. Pode ser que tem muita gente aqui me ouvindo, que você está permanecendo em lugar que Deus já te mandou sair faz tempo, e você está aí porque você é um covarde, porque você está preso na sua zona de conforto. Se esse for o seu caso, você é como aqueles que não foram com Zorobabel. E eu quero já te contar: Deus não vai te mostrar para onde você vai sem antes você sair do lugar que Ele já te mandou embora. Abraão, sai da sua terra, sai e vai. Depois que você for, eu vou te mostrar. Deus sempre primeiro nos manda sair, para depois nos mostrar para onde Ele vai nos levar. Bem-aventurados são aqueles que têm o espírito de Zorobabel. Eu profetizo que Deus vai começar a levantar Zorobabéis nesse lugar. Profetizo que Deus vai levantar pessoas que não vão ficar acomodadas na sua zona de conforto, e que vão se levantar como aqueles que serão pioneiros. Existem dois tipos de pessoas: aqueles que são espectadores e aqueles que são pioneiros. O espectador, ele espera a multidão se movimentar para ir junto. O pioneiro, ele é aquele que abre o caminho que depois a multidão vai ter que seguir. Homens de Deus são aqueles que não estão se movendo de acordo com o fluxo da maioria, mas são aqueles que estão percebendo o movimento da nuvem. Eles vão, depois sabe o que acontece? As pessoas vão atrás. Você é pioneiro ou você é espectador? Não importa se Deus ainda não te mostrou tudo, você precisa responder a sua última palavra. Sabe uma coisa que as pessoas não sabem? É que tem muita gente que fica pensando que tem que entender o plano inteiro. Mas o que Deus espera de nós é que nós sempre nos movamos de acordo com a última palavra que nós recebemos. E tem muita gente parada porque está esperando a próxima parada. Tem muita gente parada porque está esperando a próxima palavra, quando na realidade você não está caminhando de acordo com a última que você já recebeu. Tem alguém aqui comigo? Agora eu vou te contar uma coisa. Quando Zorobabel volta com aquele grupo de irmãos que decidiu ir com ele, qual foi a primeira coisa que Zorobabel fez? Eles voltam
com a missão de reconstruírem o templo. Mas a primeira coisa que eles fazem não é construir um templo. A primeira coisa que eles fazem é construir um altar. Porque antes do templo ser construído, um altar tem que ser levantado. E aqui eu quero te contar um outro problema. Tem muita gente que está disposta a construir templo sem antes ter construído um altar. O templo que você construir sem altar vai cair. Sabe por quê? A ordem de Deus é primeiro o altar, depois o templo. Eu quero te falar uma coisa: o altar é o seu coração, o altar é a sua consagração, o altar é a sua devoção, o altar é a sua santidade. Primeira coisa que Zorobabel faz é levantar um altar. Sabe por quê? Não é sobre os feitos que você fará, mas é sobre quem você está se tornando. E é claro que você tem que realizar os feitos, mas antes de realizá-los, você precisa tornar aquele que o Senhor deseja que você se torne, daquele que você seja. Porque mais importante do que aquilo que nós estamos fazendo, é quem nós estamos nos tornando fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Primeiro o altar. Sabe por quê? Porque primeiro o altar também nos mostra algo, que tudo que a gente faz tem que nascer primeiro no Espírito. Tudo que a gente faz tem que nascer primeiro no mundo espiritual. Sabe por que a gente tem que fazer semana da consagração todo mês? Porque precisa primeiro do altar, para depois o templo. Por isso que nós podemos afirmar o que na igreja Emaús, nós não fazemos nada sem antes termos apresentado em oração primeiro, porque o altar vem sempre antes do templo. E aí sabe o que acontece? Eles então levantam o altar e eles começam a construir o templo. Graças a Deus, começaram a construir o templo. A escritura diz, Esdras capítulo 4 em diante, que vai acontecer? Eles começam a enfrentar oposição, eles começam a enfrentar inveja. E sabe qual foi a resposta que Zorobabel e aqueles que estavam com ele deram ao enfrentar a oposição? Eles pararam, e a obra ficou paralisada por 16 anos. Sabe o que Deus está falando comigo? Sabe o que Deus falou comigo para eu liberar hoje aqui? Que pode ser que eu estou pregando aqui para todo tipo de pessoa. Pode ser que tem gente aqui que você ainda está parado no lugar que Deus já te mandou sair. E o que você tem que fazer é sair do lugar que Deus já te mostrou que não é mais seu. Esse é um primeiro ponto. Mas sabe qual é o segundo ponto? Pode ser, ou com certeza, eu também estou pregando para pessoas que já deram a primeira resposta, já saíram do lugar de onde Deus te mandou sair, e inclusive talvez você até começou a construir o que Deus te chamou para construir, seja lá em qual for a área da sua vida. O que eu estou falando aqui é apenas entregando. Deus testifica no seu coração sobre o que Ele está falando com você. Pode ser que você começou a construção, mas pode ser que eu estou pregando aqui para pessoas que pararam a construção no meio do caminho, por conta das oposições. Pode ser que você até começou, mas você está aqui como esse povo, nos 16 anos de paralisação, por causa da inveja, por causa da condição desfavorável. E eu vou te contar uma coisa, nós sabemos que no final da história o templo foi reconstruído, amém, irmãos? Mas hoje eu tenho uma pergunta para te fazer: o que aconteceu que fez com que Zorobabel voltasse a reconstruir o templo depois de 16 anos? Aqui está a chave, aqui está o princípio, aqui está a revelação. Sabe o que aconteceu? Deus levanta os seus profetas. E hoje eu estou aqui apenas como um mensageiro. Deus levanta Ageu e Deus levanta Zacarias. E aqui eu quero te entregar qual foi a palavra que Deus deu para Zorobabel por intermédio de Ageu, e qual foi a palavra que Deus deu a Zorobabel por intermédio de Zacarias.
A escritura diz, projeta para mim por gentileza, Ageu, capítulo 1, verso 2. Vou abrir aqui também na minha Bíblia. Ageu capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, gente, aperta o cinto. O povo afirmava, o que o povo afirmava? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. É um problema quando um líder ouve o povo e não a Deus. Hoje eu estou aqui para te falar uma coisa. Não espere nessa igreja ser liderado por pessoas que priorizam a sua opinião. Nós temos um coração sim, até de ouvir a Deus através da vida dos irmãos. E eu acredito que Deus pode falar conosco através dos irmãos. Acredito nisso, porque Deus pode usar e nós temos que ter humildade. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós não podemos ser direcionados por opiniões humanas. Porque quando Deus foi confrontar Saul por intermédio de Samuel, qual que foi a desculpa de Saul? O povo pediu para sacrificar. O povo deu a ideia. E a obra aqui estava paralisada, por quê? Porque o povo estava afirmando que não tinha chegado o tempo. Nós não podemos nos mover por conta da opinião do povo. Qual é a palavra de Deus? E se por um lado o povo então afirmava que não era hora, verso 4, olha só, verso 3 diz, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio de Ageu. Deus, no verso 4, levanta o profeta Ageu, e ele fala da parte de Deus, porque profetas são homens que falam da parte de Deus. E ele vira para Zorobabel e pergunta, Zorobabel, povo, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Em outras palavras, Ageu está aqui confrontando o povo que estava falando que não era hora de reconstruir o templo. Falou, entendi, não é hora não. Acaso é hora de você morar na sua casa de fino acabamento e a casa de Deus continuar destruída? Você precisa de sinal, você precisa de empurrão, você precisa de motivação? Não, o que você precisa é de bom senso, o que você precisa é de luz, o que você precisa é de coerência. É isso que você precisa. E a escritura continua, agora, assim diz o Senhor do exército, veja onde os caminhos os levaram. Verso 6, Ageu continua, quero te contar uma coisa. Ageu diz, vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. O que Ageu está falando? Ei, a vida humana é isso aqui, a vida terrena é isso aqui. Vai lá nos poderosos dessa terra que não possuem o Senhor Jesus. Vai lá, visita os palácios, vai lá com os reis, os príncipes que não possuem o Senhor. Tem tudo, mas não tem satisfação interior. Os governantes, os famosos, os empresários, os multimilionários, os artistas, os atletas, vai lá, não importa quão poderoso alguém é nessa terra, só tem uma coisa que o satisfaz. Ei, é tempo de priorizarmos a casa de Deus. E a escritura continua, verso 7, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam,
Para encerrar, no verso 8, a direção é: subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado. Sabe por que o lugar do nosso culto Kids vai ficar lindo e maravilhoso? Porque acaso moraremos nós em casas de acabamento fino, e a casa do Senhor vai ser de qualquer jeito? Eu profetizo que não apenas na nossa igreja, mas eu profetizo que nós vamos dar sempre o melhor para o Senhor. Eu profetizo que as igrejas vão priorizar a casa do Senhor. Tudo bem que eu sei que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas eu me alegro em saber que quando nós estamos aqui, não por causa da parede, mas por causa das pessoas, esse lugar se torna habitação do Deus vivo e todo-poderoso. Porque a habitação não é a parede, a habitação somos nós. E esse é o lugar que a noiva se reúne. É tempo de pegar madeira e construir a casa. Eu profetizo que nesse lugar Deus vai levantar homens e mulheres muito prósperos. Eu profetizo que Deus vai confiar posições, recursos a pessoas desse lugar. Mas eu quero te contar uma coisa: tudo que Deus te dá por um propósito. Se Deus te der um lugar de fala, se Deus te der um lugar de posse, se Deus te der um lugar de condição, Deus está te dando para que você, antes de priorizar a sua casa, priorize a casa dele. E eu oro por uma geração de mordomos fiéis, eu oro por uma geração de pessoas responsáveis por aquilo que o Senhor fará. Sabe o que é engraçado? Vou te contar aí uma coisa: você está sentado em uma cadeira que um homem de Deus teve fé e generosidade para pagar. Um dia, nós não tínhamos dinheiro, e nós sentimos do Espírito que era hora de comprar cadeira. A gente alugava cadeira de plástico, a gente não tinha dinheiro. Deus usou um pastor, amigo meu, e perguntou para mim: até quando você não vai ter fé para comprar cadeira? Eu virei para ele e falei: então faz um favor, deixa eu pegar uma cadeira emprestada lá na sua igreja. Aí eu trouxe aqui uma cadeira emprestada da igreja dele. Eu falei assim: irmãos, Deus falou que é tempo da gente comprar cadeira. Um irmão me procurou no final do culto, falou assim: pastor, você não sabia, mas eu só estava esperando esse dia chegar, porque Deus já tinha falado ao meu coração que eu deveria contribuir. E ele ainda falou assim: eu só te faço um pedido, o único pedido que eu te faço é que você nunca conte para ninguém que sou eu que estou dando, porque eu não quero receber minha recompensa aqui. E esse irmão sozinho comprou 150 cadeiras. Hoje você está sentado em uma cadeira que você não pagou por ela. Não todos vocês, né? Até porque ele está aqui. Por que eu estou falando isso? Lembra dos plantadores de tâmara? Nós estamos colhendo o que não fomos nós que plantamos. Mas por outro lado, eu quero profetizar que você vai começar a plantar o que os seus filhos, os seus netos e a geração que virá após mim e após você irá colher. Sabe essa caixa de som? Sabe esse microfone? Vou te contar uma coisa. Foi também ofertado por um irmão que está aqui nos ouvindo hoje. Que quando nós não tínhamos nada, ele virou para mim um dia e falou assim: pastor, nós estávamos lá cantando, e sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo que Ele tem algo para o louvor dessa casa. E ele me procurou e disse isso. E ele falou assim: eu quero participar do que Deus vai fazer. E a gente não tinha dinheiro, mas foi. E ele falou: quanto que é que paga de aluguel? Então vamos fazer o seguinte, pastor, vamos transformar esse valor em prestação, e eu vou dar todo o resto. Sabe por quê?
Porque são pessoas que não quiseram ser meros espectadores, mas se tornaram pioneiros naquilo que Deus vai fazer. Por que eu estou citando isso? Porque a verdadeira prosperidade não está em você apenas acumular riquezas, mas está em você encontrar propósito, motivo pelo qual o Senhor confiou recursos na sua mão. Aí está a verdadeira prosperidade. Aí eu te pergunto, depois de Zorobabel e do povo ouvir essas palavras de Ageu, o que você acha que eles fizeram? O profeta falou: meu filho, suba, pega a madeira, é hora de construir. E aí, como se não bastasse, e eu encerro te mostrando as palavras do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6, eu quero ler com você, queria que você abra a sua Bíblia, Zacarias capítulo 4, verso 6, vamos encerrar olhando para esse texto, e eu quero trazer aqui 4 considerações acerca dessas palavras de Zacarias, que precisam nos nortear como indivíduos e como igreja. Isaías 4 verso 6, nós vamos ler do verso 6 até o verso 10, quantos abriram, diga amém. A escritura diz: então ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície, e ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa, graciosa ela é. Verso 8, então a palavra do Senhor veio a mim, e o que está escrito no versículo de número 9, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E ele finaliza fazendo uma pergunta: quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Irmãos, se nós percebermos aqui, o profeta, ele traz 4 considerações, e assim como as palavras de Ageu foram instrumentos de Deus, para que Zorobabel e aquele povo se posicionasse na reconstrução do templo, as palavras de Zacarias também foram. E de acordo com a nossa leitura, qual foi a primeira palavra de Zacarias? Zorobabel, não por força, nem por poder, não por violência, mas pelo meu Espírito. Em primeiro lugar, igreja Emaús, tudo aquilo que o Senhor nos chama para construir, faça essa aplicação individual, nos seus projetos pessoais, e também naquilo que o Senhor deseja fazer através de nós, como uma família espiritual, como uma comunidade de fé. Nós precisamos de entender que, em primeiro lugar, toda obra, toda construção, toda realização precisa nascer de um lugar de dependência do Espírito, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Sabe o que isso significa? Que Deus nunca vai te chamar para fazer uma obra que você consegue, porque se você consegue, a glória não é dele, porque se você consegue, você ia ter que ficar com uma parte da glória. Deus só vai te chamar para construir aquilo que humanamente, aquilo que naturalmente você considera impossível. Amados, é algo que precisa nortear o nosso coração. Nós precisamos de entender que o Senhor nos chama para realizar aquilo que, humanamente falando, não passaria pela nossa cabeça que seria possível. Em primeiro lugar, dependa do Espírito. Em segundo lugar, existe uma proclamação. Quem é você, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel? Você irá se transformar em uma planície.
Eu quero te falar uma coisa: você precisa de ter fé que os seus inimigos cairão. Você precisa ter fé de que essa oposição vai ter que se dobrar, não a você, mas aos planos que Deus tem através da sua vida. A montanha vai virar planície, a oposição vai cair por terra, a oposição vai virar pó. Mas em terceiro lugar, a terceira coisa que o profeta Zacarias disse, sabe qual foi? Zorobabel, as mãos que começaram são as mesmas mãos que irão terminar. Foi a sua mão que começou? Pois eu quero te falar uma coisa: para de não assumir a responsabilidade que eu já te dei, que você sabe que é sua. As mãos que começaram é as mãos que irão terminar. Então eu quero te falar uma coisa: se talvez existe algum projeto que está estacionado na sua vida, talvez se existe algo que você já começou, é hora de você saber, as mesmas mãos que começaram são as mãos que irão finalizar. O Senhor é com você, e aquilo que você já sabe que é dele para você, continua sendo dele, mesmo se você momentaneamente tiver desistido. Então quero te falar uma coisa: é tempo de se posicionar, é tempo de se levantar, porque a hora é agora. Em último lugar, o profeta faz uma pergunta, e a pergunta do profeta é: quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Em outras palavras, o que o profeta está nos ensinando? Não despreze os humildes começos. Tem muita gente que se desanima, porque quando você olha, quando você contempla, você acha que é muito pequeno. Você não tem que ficar preocupado com o tamanho. A sua preocupação precisa ser: foi isso que o Senhor está me mandando fazer? Não importa se está começando devagar, não importa se está começando pequeno. Não despreze os humildes e pequenos começos. Um dia, estava conversando com um pastor amigo meu, sabe o que ele estava me contando? Ele gosta muito de futebol, aí ele tem um rapazinho, e ele falou assim: eu vou colocar o meu filho na escolinha. E aí um dia o filho dele estava com 5 anos, e ele pensou: então talvez, não sei, pode ser que seja a hora de começar. E ele foi, colocou o filho no carro e se dirigiu até uma escolinha. E quando ele chegou lá, ele pensou: nossa, eu acho que eu fiz besteira, capaz que 5 anos é muito novo para começar, eu acho que eu estou assim, estou ficando doido. Mas já que eu estou aqui mesmo, eu vou perguntar para o professor. E ele um dia me contou que Deus usou a boca do professor para ensinar um princípio espiritual para ele. E ele virou para o professor e falou assim: então, meu filho tem 5 anos, será que ele é muito novo para começar? E ele virou e falou assim: olha, os melhores jogadores do mundo tiveram que começar em alguma idade. Então não existe uma idade certa para começar, mas o fato é que todo jogador um dia começou. Você pode achar que ele tem que começar depois, você coloca ele depois. Mas se você achar que com 5 anos ele já pode ser desenvolvido naquilo que você quer que ele seja, pode começar. Na hora ele contou que o Espírito Santo falou com ele sobre outras coisas da vida. Falou assim: algum dia nós vamos ter que começar. Sabe aquilo que talvez é um sonho que o Espírito já compartilhou com você, e que, se for a vontade de Deus, você sabe que é a sua responsabilidade? Eu tenho notícia para te dar: algum dia você vai ter que começar. Mas a questão é que você pode decidir se você vai começar hoje, ou se você vai esperar mais um pouco. Hoje eu estou aqui para te dizer: aprenda com os conselhos, com as direções e com as exortações de Ageu e Zacarias para Zorobabel. Fique em pé onde você está. Igreja Emaús, a hora é agora. Existem grandes desafios diante de nós, mas eu creio que maior é aquele que nos chamou, porque não é por força, não é por poder, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. As mãos que lançaram os fundamentos são as mesmas mãos que irão concluí-lo.
Qual é o estágio onde você está? Será que você permanece ainda em um lugar que o Senhor já te mandou sair? Ou será que você já teve a ousadia de dar o primeiro passo? E será que talvez você está apenas estagnado, porque a oposição veio, e talvez você ficou paralisado? Eu sinto de dizer para vocês, meus amados, é tempo de cumprir o chamado de Deus, é tempo de dar a resposta. Para de ficar esperando condição favorável, apenas faça aquilo que o Senhor já te mandou fazer. Não se preocupe com resultados instantâneos. Sabe por quê? Porque existe tempo para frutificação. Lembre-se, em primeiro lugar, nós somos plantadores de tâmaras. Nós plantamos não apenas preocupados se nós veremos, mas nós plantamos convictos daquilo que nós deixaremos. Hoje é dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia é o reconhecimento daquilo que fora feito. A ceia é o reconhecimento da obra que está concluída por intermédio de Jesus. Mas eu quero te falar uma coisa: o Senhor Jesus já terminou a obra que Ele veio fazer. E você? Você já terminou a obra que Ele chamou para fazer? Que hoje, nessa ceia, nós possamos nos constranger com a entrega de Cristo na cruz, e que nós possamos também nos comprometer com a expansão do seu Evangelho.